quero apresentar hoje um assunto muito especial, um assunto a destinação do voluntário do imposto de renda. Esse tema tem ganhado destaque nos últimos anos, né? Eu vou apresentar esse vídeo hoje nesse propósito, tá? De explorar as principais características e benefícios da destinação voluntária, o benefício de poder, né, para fazer parte dessa destinação, né, a sociedade, a organização, e alguns exemplos também que eu vou apresentar também, a forma como você pode fazer a destinação voluntária. No final do vídeo eu vou apresentar, tá, um vídeo retirado dentro do portal do CRC, tá? É uma live que ocorreu essa semana, em que o nosso vice-presidente, projeto institucional e coordenador também da comissão de voluntários do CRC, que é o professor Francisco José Araújo, ele apresenta justamente quais seriam as questões em relação à destinação voluntária do CRC. Ele tem feito um trabalho de excelência e tem acompanhado todas as áreas onde tem dado o conhecimento desse trabalho de destinação voluntária do imposto de renda e também o trabalho do voluntário do CRC, né, onde eu também faço parte como voluntária. Eu vou deixar esse vídeo no final, né, para vocês verificarem e verem, e espero que seja bem informativo, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre o projeto, por favor, não hesite em entrar em contato, tá bom? Um grande abraço. Vamos falar sobre destinação do imposto de renda. O imposto de renda da pessoa física é um tributo federal e é obrigatório para o cidadão, que atende aos critérios estabelecidos pela Receita Federal. E a arrecadação é utilizada para financiar serviços públicos que são essenciais para destinar, e você pode destinar de forma voluntária para projetos sociais. Vou te explicar aqui. Para onde vai o dinheiro? Aquela arrecadação que é feita no imposto de renda, ele vai para a saúde, a educação, a segurança pública. E o financiamento vai para financiamento do SUS, hospitais, medicamentos, acompanhamento, educação, vai para manutenção, universidades federais, ensinos técnicos, médio, FIES, ProUni, financiamento de Polícia Federal, Policial Rodoviário Federal e Forças Armadas. O imposto de renda é arrecadado e compõe o Orçamento Geral da União e é distribuído para diversas áreas essenciais do país. Sua destinação está prevista na Constituição Federal de Lei 4.320/1964. A destinação voluntária se dá ao Fundo da Criança e do Adolescente, aos fundos de idoso e projetos culturais. Direcione a parte do seu imposto para o projeto que beneficie crianças e adolescentes. Apoie iniciativas que promovem bem-estar e qualidade de vida dos idosos. O contribuinte pode direcionar até 6% do imposto devido para fundos sociais, sem custos adicionais. Essa opção permite que parte do imposto vá diretamente para iniciativas sociais, em vez de compor o Orçamento Geral da União.
E aonde conferir a destinação do imposto? O portal de transparência, tá? Para ver o detalhamento dos gastos do governo federal e o relatório da Receita Federal. E tem aqui, através do GovBR, informações sobre arrecadação e distribuições. A Lei Anual LOA. A verificação no site de Congresso Nacional do Tesouro Nacional para informações sobre a LOA. E os contribuintes podem acompanhar a aplicação de recursos públicos pelos canais mencionados. Esses portais geram acesso a todos sobre como impostos são aplicados. E como o governo reforçou a fiscalização? Através de cruzamentos de dados, e a gente já sabe que existe muitos cruzamentos de dados na entrega das obrigações, né? E a comparação de informações com bancos, cartórios, imobiliárias, operadoras de cartão de crédito, através de inteligência artificial, o uso de logaritmos para identificar inconsistência nas declarações e monitorar a movimentação financeira. Recibo eletrônico, obrigações de recibos eletrônicos para profissionais da saúde, carnê-leão, digital para autônomos. A Receita Federal tem aprimorado os mecanismos de controle para reduzir a sonegação, o aumento, a transparência, e as ações visam aumentar a arrecadação e reduzir o fraude, tornando o sistema mais justo para todos. Bom, concluindo, a ferramenta essencial é o imposto de renda e é fundamental para financiar o serviço público do Brasil. O acompanhamento, existe formas de acompanhar a destinação de recursos por parte do imposto. E a fiscalização é a Receita Federal investe em tecnologia para aumentar a transparência e o controle. Nós vimos que através da arrecadação, onde você vai verificar que existe meios de você poder ajudar alguém através da destinação do seu imposto. Você não vai distribuir todo o imposto. Se você tem a pagar ao fisco, você vai destinar apenas 6% para o órgão que você tem interesse em ajudar. E hoje nós estamos trabalhando mais com criança e adolescente e o idoso. São duas instituições que você tem como fazer o controle e acompanhar. Eu vou passar para vocês aqui a forma como, passo a passo, como você, no desejo de fazer essa contribuição, de dar essa contribuição, possa estar sabendo como vai fazer. Eu vou passar para vocês o vídeo dando passo a passo para fazer essa destinação. Então, uma leve explicação sobre como você vai fazer o preenchimento da destinação. Uma vez que foi concluída a sua declaração e o contribuinte decidiu destinar 6% do valor que ele tem a pagar ao fisco, então o primeiro passo a ser tomado é entrar em doação diretamente na declaração. Clicou aqui, observe que essa decisão só pode ser feita através da declaração por deduções legais, que seria a declaração completa e não a simplificada, que tem desconto de 20%. E aqui você vai encontrar criança e adolescente. Você vai clicar em novo, você vai observar que aqui já vai entrar o valor dos 3% sobre
o que o contribuinte teria que pagar. Deu 154. Você vai decidir se você vai, o fundo vai ser para nacional, estadual, municipal. Vou escolher estadual, eu vou selecionar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você já abre o CNPJ do órgão de competência que vai fazer a distribuição. O valor 154, eu vou dar OK. Vou voltar e vou vir para a pessoa idosa. Clico ali, novo também, ele já vai abrir com mais 3% sobre o valor e eu posso fazer municipal, vamos dizer municipal do Rio de Janeiro, também, pode ser para qualquer outro município, mas eu vou para o Rio de Janeiro. E aí aqui ele vem me dar outras situações. Vou botar Belford Roxo, tá? 154. Você pode fazer essa destinação para onde você quiser. Observe que aqui na dedução legal, você vai, quando termina essa informação, vai direto para resumo do cálculo, tá? Resumo do cálculo e vem para cálculo. Aqui você vai ver que o valor da dedução entrou aqui, ó, tá vendo? R$ 308, valor total. O imposto devido acabou diminuindo e você consegue parcelar em 8 vezes a diferença. Observe que quando você enviar a declaração, logo vai também ser emitida 2 DARFs, um para cada destinação. E esses DARFs têm prazo de pagamento. Efetuar o pagamento até o dia 30 de maio, que é o último dia da entrega da obrigação acessória do imposto de renda. E se esquecer, não efetuar esse pagamento, vai ter que fazer uma retificadora da sua declaração e também tirar o valor da dedução, da destinação, porque não será mais aceito. Então, essa seria uma pequena explicação de como funciona a dedução, a destinação. Ok? A declaração de imposto de renda vai ser transmitida, então, é um projeto do Conselho Regional de Contabilidade, né, de fazer essa campanha de sensibilização, não somente da classe contábil, mas também da sociedade em geral e especialmente dos contribuintes, que, afinal de contas, né, são os contribuintes que destinam seu imposto de renda, tá? É um projeto, tá, pessoal, que a gente desenvolve, aliás, é um projeto do Conselho, né? Hoje mesmo eu falei da campanha lá em Resende, e faz parte da missão institucional do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, que, aliás, é do sistema CFC, né? Eu vou compartilhar aqui com os senhores, com todos os presentes aqui, senhoras e os presentes, algumas telas aqui de orientações básicas sobre o processo de destinação, tá? E falar para onde vai essa destinação, como é que a gente faz essa destinação, qual o objetivo, como a gente deve fazer essa doação, que, aliás, a gente fala, a legislação fala doação, né, pessoal? Mas eu prefiro até falar destinação, porque a rigor é uma destinação que a gente faz na nossa declaração do imposto de renda. O material que eu vou compartilhar aqui com todos, ele vai ficar disponível, tá? É um material público, a fonte de dados que a gente utilizou para apresentar aqui e compartilhar com vocês são dados públicos do site da Receita Federal do Brasil. Então, o que que nós vamos falar? Vou compartilhar aqui o que que é essa campanha. No imposto de renda, a gente sabe que a legislação permite a gente fazer algumas doações, destinações, que a gente chama de campanha de destinação do imposto de renda. E nós estamos no período de declaração de 25, ano base 2024. Então, nós temos o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo do Direito das Pessoas Idosas. Esses fundos, né, da criança e do adolescente, ele é um fundo municipal, né, ele é dos municípios, mas ele existe o fundo estadual e também o federal. Tá? Nós vamos falar dos fundos municipais, assim como também os fundos
dos direitos da pessoa idosa, que também é um fundo municipal, tá? É um fundo municipal. E como é que isso funciona? Como é que esse processo se desenvolve, né? Esse processo se desenvolve, né? O elo fundamental nesse processo todo é o contador, nós, profissionais da contabilidade. Somos nós que temos o contato com o contribuinte, somos nós que orientamos os contribuintes nesse processo de destinação, tá? Então vejamos aqui, ó, que a gente vai passando aqui com vocês, a campanha que a gente chama de imposto solidário, tá? Esse imposto solidário, ele não custa nada a mais, você não paga absolutamente nada além do seu imposto devido, tá? Porque às vezes muita gente pensa que a gente vai pagar o imposto e também vai pagar a parcela de destinação. Não, não, porque é sobre o imposto devido. Então você não vai pagar absolutamente nada a mais do que aquele imposto devido. Apenas você vai destinar parcela desse imposto para os fundos da sua cidade, do seu município, né? O que que é um fundo? O fundo é uma pessoa jurídica que tem CNPJ, ele é constituído através de uma lei municipal e ele é gerido por um conselho, que a gente chama Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa, tá? Ele é um fundo que ele não faz parte do orçamento da prefeitura, do município, é um fundo que tem por objetivo desenvolver projetos de cunho social na área da criança e do adolescente e na área de pessoas idosas, né? E procura trabalhar, entendeu? E oportunizar crianças em situação de vulnerabilidade e também idosos em situações de vulnerabilidade, tá? Aqui esse material tem a fonte, tá? De onde eu retirei esse material, é compartilhado, ele é público. Entendeu? A destinação de imposto de renda, ela não custa mais absolutamente nada, além do imposto que você teria que recolher. Muita gente pensa que a gente vai pagar mais imposto, que eu vou cair na malha fina, que isso vai ser objeto de fiscalização da Receita. Isso não tem implicação de malha fina, não tem valor a mais que você vai pagar de imposto de renda, porque você apenas vai direcionar 3%, né, que é o percentual que eu vou mostrar aqui um slide que resume esses percentuais, 3% para a criança e adolescente e 3% para a pessoa idosa. A gente vai falar também dos valores. Então, não custa absolutamente nada. E esse projeto de destinação, ele está dentro do conselho e a gente coordena esse projeto e faz essa campanha de divulgação juntamente com o projeto Facilita IR, né? Hoje mesmo nós tivemos em Resende, tá? Essa destinação é você, contribuinte, que tem a prerrogativa de destinar, tá? Isso significa dizer que parte do seu imposto já fica no município que você destinar. Essa que é a grande questão. Eu costumo falar que isso denota, na realidade, o conceito de orçamento participativo. Eu já digo para onde vai meu imposto. E esse recurso destinado ao imposto, ele é fiscalizado, ele tem prestação de contas, as entidades devem utilizar esse recurso somente em projetos com a criança e adolescente, e isso não faz parte de custeio operacional do município. É um recurso diretamente para o fundo da criança e adolescente da pessoa idosa. E aqui a gente já começa num aspecto pessoal que eu gostaria muito de frisar. As pessoas perguntam: eu posso destinar o meu imposto de renda para a criança e adolescente da pessoa idosa quando eu faço a declaração simplificada? Não. Ele só é permitido para o contribuinte que faz sua declaração no modelo completo. O modelo simplificado não é permitido. Muita gente pergunta e questiona por que no simplificado eu também não posso, né? Embora seja um desejo, né, de ter essa destinação também no modelo simplificado, hoje apenas o modelo completo. E entregar a declaração fora do prazo, né? A gente sabe que o prazo é até 30 de maio, né? Se fosse imposto de renda, quer dizer, um dos requisitos fundamentais que a gente deve se preocupar é com o prazo, até 30 de maio. Então, isso é muito importante a gente ter essa destinação do imposto de renda da pessoa física destinado para o Fundo do Direito da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, eu só posso destinar no modelo completo
e entregar minha declaração no prazo. Eu não posso destinar quando eu entrego fora do prazo e quando eu faço no modelo simplificado, tá? Então, é aqui que eu gostaria de enfatizar bem aqui o processo com vocês. Vejam aqui o seguinte, pessoal. Esse slide aqui, ele é muito didático. Você pode destinar para o seu imposto de renda para os fundos durante o ano, por exemplo. Eu posso fazer uma destinação e quando chegar no final do ano, na declaração de ajuste anual, eu tenho que informar a Receita Federal uma declaração chamada DBF, né? É a demonstração de benefícios fiscais. E quando eu não fizer isso, eu faço diretamente na minha declaração. A campanha, neste exato momento, pessoal, é na destinação diretamente na sua declaração. Só um segundinho aqui. Na sua declaração de imposto de renda, né, nesse período de declaração. Então, a ênfase recai agora sobre a sua declaração que a gente vai fazer até no dia 30 de maio de 2025. Vejam aqui o seguinte, ó, do lado direito aqui do slide, nós temos o limite de 6%, sendo, pessoal, 3% para criança e adolescente e 3% para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. Tá? Esse é o limite. E qual é a grande vantagem, qual é o grande benefício de você destinar? Você já diz na sua declaração do imposto de renda para onde você vai direcionar 3% do seu imposto para ser utilizado no município de sua livre escolha. E cada município, né, hoje no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Quase 100%, aí mais de 90% dos municípios já tem o Fundo de Direito da Criança e do Adolescente. E os 70, quase, diria uns 75, chegando quase 80, mais ou menos por aí, tem o Fundo de Direito da Pessoa Idosa. Tá? Então, você pode fazer essa destinação, você não paga nada a mais, você não vai cair em malha fina, você não vai pagar mais imposto, você não está fazendo nenhum favor, nenhuma caridade, meramente é um direito que você tem de destinar a parcela do seu imposto, deixar no seu município. Tá? Então, reparem aqui que o sistema, o programa do imposto de renda, ele é muito bom. Ele já faz todos esses cálculos para a gente. Você não precisa declarar, fazer nenhuma conta, você não precisa fazer nenhuma apuração, tá? Como a gente vai ver aqui. Esse slide aqui, pessoal, é a apuração que o programa da Receita Federal faz. Entendeu? Aqui é um cálculo, entendeu? Para ilustrar. Então, repare aqui da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda, no imposto devido de 10 mil, você pode destinar R$ 600. 3%, 300 para criança e adolescente, 300 para a pessoa idosa. Na hipótese de durante o ano, eu fiz uma destinação durante o ano, destinei R$ 400, então eu poderia destinar agora mais 200, porque o limite é 600. A gente vai ver aqui na outra tela que o programa ele faz a conta diretamente. Fazer, você não precisa fazer a apuração. O sistema faz essa apuração para você. Tá? Só um segundinho aqui. Faz uma apuração para você e você apenas vai recolher esse imposto. Aqui tem um ponto fundamental, entendeu? Muito importante, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó, essa tela aqui, é aqui. Essa tela, ela é bastante conhecida. Ela é uma tela que está no programa da Receita Federal. Se a gente olhar onde tem essa setinha vermelha, entendeu? Na hora de você fazer a declaração, você como contador, você contribuinte, na hora que você estiver preenchendo a sua declaração, é a hora que você pode destinar a parcela do seu imposto para a criança e adolescente e para a pessoa idosa. Então, você vai clicar doação diretamente na sua declaração. É bastante simples. E se a gente olhar aqui no canto superior à esquerda, no canto inferior à direita, aqui o sistema, ele faz toda a conta para você, ainda diz o valor que você pode destinar. É muito simples. Eu costumo dizer que o mais difícil de tudo isso é convencer as pessoas. E o Conselho de Contabilidade, o nosso CRC, tem esse projeto de campanha, de conscientização, de sensibilização do contribuinte,
de disseminar essa cultura de destinação. Por quê? Porque esse imposto ele já vai ser diretamente utilizado em projetos de natureza social, seja da criança e do adolescente, seja da pessoa idosa, né? Da pessoa idosa. Então a gente dissemina essa cultura, que é através do nosso CRC voluntário, que eu sou o coordenador geral desse programa, desse projeto de sensibilização de destinação de imposto de renda, tá? Nós temos, né, o esclarecimento, porque muitas das vezes o contribuinte ele pensa, eu vou pagar imposto a mais? Não, você não vai pagar imposto a mais. Tá? Ele pergunta, eu posso parcelar o valor que eu vou destinar? Não, a destinação você não pode parcelar, você vai recolher diretamente. Importante, é um DARF específico, tanto para criança e adolescente, quanto para a pessoa idosa. Esse DARF, ele vai diretamente para a conta corrente do fundo. Ele não é recolhido para os cofres da Receita Federal, ele é recolhido para esse fundo que vai gerir esse recurso, essa destinação. Eu vou mostrar os números logo depois nos slides aqui, para a gente ter uma ideia do volume de recursos que pode ser destinado para a criança, adolescente e da pessoa idosa. Ele diz exatamente o valor que você pode destinar. Não precisa você fazer nenhuma apuração, tá? Ação assim, bastante simples dentro do programa. Esse fundo ele tem um CNPJ e você vai escolher o fundo do município que você vai destinar. Evidentemente que, entendeu? A probabilidade é você destinar para o fundo do seu município, tá? Você pode destinar para qualquer fundo, de qualquer parte do Brasil, tá? Mas, entendeu? A destinação tende a ser feita para o município da sua região, porque ali você vai movimentar, você vai proporcionar, entendeu, recursos para aquele fundo desenvolver suas atividades de cunho social da criança e adolescente e da pessoa idosa. Tá? Olha que coisa bem legal que vai aparecer aqui, que eu quero trazer para vocês. Aqui, essa tela aqui, quando você faz, tá? Isso é um ponto importante para a gente esclarecer para vocês. Quando você faz a opção para a criança e adolescente, você clica, você voltou aqui, né? A gente viu, ele vai trazer o valor aqui, ó, no canto inferior do lado direito. Ah, eu fiz 3% para a criança e adolescente. Então, eu clico, ele faz, aí eu vou trazer aqui para vocês nova destinação. Quando você clicar, ele vai trazer essa outra tela aqui, ó. Essa outra tela aqui. Aqui você vai escolher agora da pessoa idosa. Entendeu? Ele faz a conta aqui, está pequenininho na tela, mas ele faz a conta. Repara que tem o número do CNPJ, tá? Esse fundo ele tem que estar regularizado. Como é que eu tenho a certeza que ele está regularizado? Quando ele está habilitado pela Receita Federal. Então, ele está habilitado a receber essa destinação. Porque se tiver alguma pendência, se tiver alguma inconsistência, esse fundo não estará habilitado para receber essas destinações do imposto de renda. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu vou direto aqui, ó. Aqui, é isso aqui que eu quero mostrar. Esse é o ponto-chave. Aqui encontra-se a chave, tá? Aqueles valores que nós calculamos aqui, que vocês viram aqui, ó, tá? Esses valores que apareceram aqui, tá? Nós vamos agora emitir dois DARFs. É esse documento que está na tela. Isso aqui está no site da Receita, a gente imprime, eu coloquei aqui para facilitar, para dar mais robustez na apresentação, até porque esses dois dados aqui são os dados da destinação, não são os dados do recolhimento do imposto de renda. Esse DARF você emite, imprime e recolhe. Na hora, você tem até o dia 30 para você recolher. Araújo, eu imprimi o DARF, mas eu esqueci de fazer o pagamento. E agora? Agora você vai ter um problema na sua declaração. Por quê? Porque você perdeu o prazo. E fora do prazo, você não pode destinar. Quando você transmite sua declaração com essa informação de que você destinou, a Receita Federal identifica que houve uma destinação. E ela vai buscar o DARF de destinação. Ela não vai encontrar aquele DARF. Então, a sua declaração vai dar inconsistente. Vai ter uma inconsistência na sua declaração. E a pessoa fala assim, por isso que eu não gosto de destinar. Porque, olha só, cair na malha fina não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada, pessoal. Entendeu? Esse é um ponto que a gente
enfatiza, que a gente fala. Por quê? Porque se você não fizer, entendeu? Eu não digo nem pagamento, você não vai pagar nada mais, você apenas vai pegar 3% e vai destinar. Tá bom? E eu, por exemplo, eu tenho, naquele exemplo que nós vimos lá, o imposto de 10 mil, eu vou destinar 600. 600 eu vou destinar para os dois fundos, 300 para cada um, e a diferença é 9.400 eu vou recolher de imposto. O imposto devido que eu vou recolher, eu posso parcelar? Pode. A destinação, eu posso parcelar? Não. Muita gente fala assim, Araújo, eu não vou destinar porque o imposto eu parcelo e a destinação eu não parcelo. Gente, meus amigos, minhas amigas e todos os presentes aqui nesta sala. Não é porque não parcela que eu não vou destinar. Você precisa estar convencido, você precisa estar sensibilizado que você vai fazer aquela destinação. Porque não é o parcelamento que lhe convence a fazer a destinação. O que lhe convence é você olhar e dizer o seguinte: olha, eu tenho a prerrogativa de destinar 3% do meu imposto para a criança e adolescente e 3% para a pessoa idosa. É nesta hora, pessoal, que a classe contábil, você como contador, você como contribuinte, no seu cliente, na sua cidade, no seu município, faça, entendeu? Leve essa mensagem física, para que esta campanha ela é direcionada para pessoas físicas, seu contribuinte, tá bom? Então, esses são os dois dados, tá? Você imprime e recolhe e a pessoa no dia não pode esquecer, porque se ele esquecer, não fizer o recolhimento, vai dar inconsistência na sua declaração. E aí você vai ser convidado pela Receita para explicar por que que sua declaração está diferente. Aí você vai lembrar, porque eu não fiz recolhimento, eu posso fazer depois disso, aí você não pode fazer mais. Você vai ter que retificar a sua declaração, tá? Aqui, pessoal, esse slide aqui, ele é um espetáculo. Repara o seguinte, qual é o valor potencial no estado do Rio de Janeiro que a gente pode destinar para os fundos? 1 bilhão 1,7 bilhões de reais, ou bilhão, né, porque tinha que ser no singular. Desse total, acreditem, esses dados são públicos, da Receita Federal. 6 milhões de destinações, menos de 1%. Repare que dos 92 municípios do Rio de Janeiro, tem 1 bilhão de reais aí, 1,7 que você pode destinar. E o total destinado, 6 milhões. Então, a gente vê que tem um espaço enorme para crescimento, para destinação desse recurso, que quando você não destina, ele vai para o orçamento da União. Normalmente, ele segue lá o fluxo do orçamento da União. Então, aqui é a nossa oportunidade, pessoal. É aqui esse momento. E vejam o seguinte: desses 6 milhões, 56 para a criança e adolescente e 43,7 para a pessoa idosa. Essa destinação, pessoal, é do estado do Rio de Janeiro. Você pode consultar no site da Receita do Brasil inteiro. Aqui, como nos interessava o Rio de Janeiro, eu trouxe do Rio de Janeiro. O Brasil inteiro é um total de 14 bilhões de reais. É muito recurso que você pode exercer o seu direito de cidadania. Não é favor, não é benefício e não é caridade. Então, esses números, quando a gente mostra esses números, né, isso dá uma sensação que a gente tem um espaço enorme para avançar em termos de destinação. Por isso que o Conselho de Contabilidade faz um esforço muito grande de levar essa mensagem para os nossos contribuintes, para que eles possam destinar e tirar o medo, o receio, a preocupação e exercer o seu direito de cidadania. Isso é fantástico, isso é uma prerrogativa que nossos contribuintes têm e a nossa legislação permite, pessoal. Então vejam, então lá no seu município, volto a dizer, no seu município, na sua cidade, você que vai ter o contato com o seu, que você leve, entendeu? E sensibilize o coração. Costumo dizer que a pessoa tem que estar com o coração sensibilizado. Ele precisa sensibilizar o coração para que ele possa fazer essa destinação. Quando isso acontece, entendeu? Com certeza, em 2025, a gente vai voltar depois numa live futura, aí é o CRC voluntário, entendeu? Para a gente ver os valores que foram destinados em 2024, 25, ano base 24, tá? Repare aqui, ó, que eu trouxe aqui, no ano passado, a questão do Rio Grande do Sul, repare como é que o carioca, ele tem um coração muito bom, entendeu? 20 bilhões foram destinados, nós, os cariocas, destinamos para o Rio Grande do Sul. Aquela campanha do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui uma capacidade
gigantesca de destinação. Foi uma atitude nobre, tá? Aquela a catástrofe lá do Rio Grande do Sul, então nós destinamos aqui naquela campanha que foi feita no Brasil inteiro, e isso mostra que se a gente fizer campanha, se a gente sensibilizar o contribuinte, nós temos aqui uma capacidade grande de destinação do imposto de renda. Aqui é só uma amostragem, tá, pessoal? Não peguei todos os municípios do Rio de Janeiro, não. Aqui eu peguei um exemplo, Campos de Goytacazes, né? Do lado da esquerda para a direita, está marcado aqui em vermelho, só para a gente ter uma ideia. Qual é o potencial de Campos de Goytacazes? 38 milhões. Qual foi o valor destinado? 185 mil. Temos aqui um espaço enorme de crescimento. 38 milhões é o potencial que Campo Grande tem de destinação do imposto de renda. Entendeu? E esse relatório aqui ele foi extraído da Receita Federal, tá? Esses dados são públicos. Você tem acesso livre, direto. Então, olha aqui, foram 163 destinações, entendeu? Do imposto de renda. Então, é uma quantidade muito pequena. Se a gente olhar o tamanho, o volume, entendeu? De destinações que poderiam ser realizadas. 38 milhões de reais é muito dinheiro. Então, esse é o objetivo, tá, pessoal? Esse é o propósito. A razão da nossa fala aqui é levar essa mensagem para que, através, né, de nós contadores, que a gente possa sensibilizar os contribuintes. E o Conselho Regional de Contabilidade, no Rio de Janeiro, nós temos 54, quase 50 mil contadores no estado do Rio de Janeiro. Então, você que é do Rio de Janeiro, dos municípios, você que eventualmente seja de um outro estado, de uma outra região, entendeu? Leve essa mensagem. É, Você é um agente de convencimento, nós da classe contábil, porque nós temos esse contato direto com o contribuinte. Então, nós temos por objetivo perder de vista a dignidade da pessoa idosa, que a gente também não pode esquecer e não pode ignorar. E o imposto de renda está aí nos dando essa oportunidade, né? Trazendo levando ao cidadão a exercer o seu poder de cidadania através do imposto solidário. Minha gente,